Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver capacitor de filtro XY. Uma das aplicações mais importantes para os capacitores são os capacitores de filtro de linha, aqueles que combatem os ruídos que podem interferirem no nosso equipamento. São tão importantes que recebem um código especial, as letras X e Y. Mas por que eles são tão importantes? Como identificá-los e o que são esses ruídos chamados de comum e diferencial? É isso que eu vou mostrar neste tutorial. Vamos lá? A função desses capacitores é diminuir a interferência eletromagnética, que também é chamado de ruído elétrico ou simplesmente ruído. Você já deve ter ouvido falar que os capacitores X desviam o ruído de modo diferencial. E os capacitores Y desviam o ruído de modo comum. Mas afinal, você sabe o que é um ruído de modo comum e o ruído de modo diferencial? Um equipamento pode sofrer uma interferência eletromagnética e alterar o seu funcionamento. Ele funciona como um receptor. Nesse caso, é analisada a compatibilidade desse equipamento em captar um ruído. A sigla dessa análise é EMC. Ou um equipamento pode gerar uma interferência eletromagnética. Ele funciona como um transmissor. Nesse caso, é analisada a intensidade do ruído gerado por esse equipamento. A sigla é EMI. Os capacitores XY são colocados na entrada de alimentação do equipamento para diminuir o ruído por condução, o ruído que vem pelos condutores ligados à rede. O ruído pode fluir por esses condutores por dois modos, o modo diferencial e o modo comum. No modo diferencial, o ruído flui pelos condutores como na figura, seguindo o mesmo caminho da corrente elétrica que alimenta o equipamento. Mas note que esse ruído faz um loop. Entra por um condutor e sai pelo outro. Note que o sentido da corrente em um condutor é o inverso do sentido da corrente no outro condutor. Há uma diferença no sentido das correntes induzidas pelo ruído. Por isso é chamado de modo diferencial. Tão simples, não é mesmo? No modo comum, o ruído flui pelos dois cabos da rede no mesmo sentido. Tem sentidos comuns, por isso o modo comum, e fecham o caminho pela carcaça da máquina ou um terra comum. Isso não parece tão intuitivo assim. Sou até meio estranho, mas é isso mesmo. O ruído flui para um ponto comum, por isso o ruído de modo comum. Para diminuir esses ruídos são usados filtros. Pode ser um filtro contendo indutores, capacitores ou os dois juntos. Hoje eu vou falar dos capacitores. No próximo tutorial eu vou falar dos indutores, que também é um assunto muito interessante e até mesmo fascinante. Como as impedâncias dos capacitores diminuem com a frequência e os ruídos são gerados em altas frequências, frequências acima de 30 MHz, então nessas frequências o capacitor é praticamente um curto-circuito, desviando o sinal ruidoso. O ruído de modo diferencial é desviado pelo capacitor X e desaparece. O ruído de modo comum é desviado pelo capacitor Y e desaparece. Viu como tudo ficou bem claro agora? Outro detalhe é que o ruído sempre faz um loop de corrente passando por dentro do equipamento. No modo comum, esse caminho é fechado pelas capacitâncias e indutâncias parasitas. Olha essas pragas aí de novo. Em altas frequências, elas parecem que se multiplicam. Sai de dentro do ralo da eletrônica. Os capacitores são muito efetivos para desviarem os ruídos. Mas olha lá, esses capacitores estão ligados diretos nas entradas da rede elétrica. E por isso, estão suscetíveis às descargas elétricas atmosféricas, sobretensões, picos e surtos de tensões e, portanto, podem explodir, entrar em curto. Então, os capacitores para esses tipos de aplicações devem ser especiais, devem ter características elétricas diferenciadas para aumentar a segurança.
Uma falha no capacitor CX poderia colocar em curto-circuito toda a instalação do equipamento. Teríamos cheiro de ampere queimado e isso não é bom. Um curto-circuito num capacitor CY poderia colocar uma fase na carcaça da máquina. Risco de vida para o usuário. É por isso que os capacitores desenvolvidos para as aplicações de filtro XY têm suas características elétricas reforçadas. Os capacitores X podem suportar surtos de tensões muito acima da tensão nominal da rede. Veja na tabela a classificação dos capacitores desse tipo. As tensões são bem altas mesmo. E essa é a tabela dos capacitores do tipo Y. E também existem capacitores classificados para as duas classes. São os capacitores XY. Uma das principais características desse tipo de capacitor é possuírem a capacidade de autorregeneração, também conhecida como self-healing. Quando um pulso de tensão rompe o dielétrico de plástico, esse aquece e funde. Ao fundir, isola a região e o capacitor regenera. Volta a funcionar. A capacitância diminui um pouco, mas o curto se extingue. Existem capacitores que possuem um filme de alumínio com um desenho especial, formando pequenos fusíveis. Dessa forma, mesmo com um curto extenso, o capacitor funde os fusíveis e regenera. Isso devido ao efeito do fusível no desenho das placas. Veja na imagem um curto provocado numa folha formada por esses fusíveis desenhados no metal metalizado no plástico. O curto, apesar de severo, ficou restrito a uma área bem delimitada da folha e o capacitor é preservado. O capacitor da figura é da linha de capacitores EZP da Panasonic. Veja como identificar os capacitores XY nas fontes chaveadas. Eles estão colocados bem na entrada da alimentação da fonte. Veja esse outro exemplo. Ali estão os 3 capacitores de filtro. E aqui você pode ver os capacitores e o indutor que formam um circuito de filtro mais completo. Assunto para breve. E para concluir, agora que você já sabe que os capacitores de filtro não são capacitores comuns, ao trocar um desses capacitores, troque por outro do mesmo tipo. Atente para as letrinhas XY. Não esqueça que é uma questão de segurança. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva. E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like. E compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!